Olá a todos, meu nome é Fernando Baldi, eu sou professor da Unesp de Jaboticabal, trabalho na área de melhoramento genético animal e, além disso, sou diretor de pesquisa e inovação da ANCP, da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. O tema que a gente vai conversar um pouquinho com vocês é sobre eficiência reprodutiva e eficiência alimentar, que é um tema, digamos, bastante recorrente, né, em relação às dúvidas e perguntas que surgem em relação ao impacto, né, que tem a seleção para eficiência alimentar, seja através do CAR, ou seja através da conversão alimentar, que impacto tem sobre as características reprodutivas, tanto de fêmeas como de machos. Para isso, digamos, a primeira questão é em relação a qual é a importância, digamos, da eficiência reprodutiva, né? E aí gostaria de separar dois grupos de características, né? Porque eficiência reprodutiva podemos dividir em características relacionadas com precocidade sexual de machos e fêmeas e características relacionadas particularmente com a longevidade reprodutiva das matrizes. Sem dúvida, né? Todo mundo sabe, digamos, a importância de selecionar para a precocidade sexual, uma vez que me permite diminuir o número de categorias improdutivas no rebanho, né? Ou seja, diminuir, por exemplo, a recria de fêmeas, né? O período de recria dessas fêmeas. Logicamente, liberar área da fazenda para aumentar a produção de bezerros, né? E falo de produção de bezerros direta e indiretamente porque temos estudos, existem vários trabalhos mostrando que as fêmeas, né, mais precoces, logicamente, têm maior produção de bezerros, né? Pelo fato de que elas permanecem maior tempo no rebanho. E, além disso, digamos, sempre que trabalhamos com animais mais jovens, temos maior possibilidade de ganho genético. Por outro lado, né, o outro grupo de características reprodutivas, caso de fertilidade e longevidade das matrizes, são as características mais importantes do sistema de produção, né? Mais importantes do ponto de vista econômico, né? Porque, digamos, através da seleção e através da genética, podemos selecionar vacas, né, matrizes, para produzirem um bezerro mais na sua vida, né? Portanto, é uma característica que, economicamente, né, em um sistema de produção, né, seja de cria ou seja de ciclo completo, é um grupo de características de maior importância econômica, tá? Só que estas características, logicamente, têm a dificuldade, geralmente, de mensuração, né, identificação sobretudo, particularmente, de fêmeas, né, com maior longevidade. E, nesse sentido, as avaliações genéticas, né, e particularmente as avaliações genômicas, nos ajudam, né, a identificar animais superiores, né? Para que vocês tenham uma ideia, né, do impacto real que tem as DEPs, sobretudo neste caso para a característica precocidade sexual, né? Aqui separamos os touros, né, os touros públicos da ANCP superiores, né, para 25% superiores para a precocidade sexual, né, avaliado através de sua DEP, e o 25% dos touros inferiores para a precocidade sexual. Nesse caso, a característica, né, é a probabilidade de PP30, né, que a gente denomina probabilidade de parto antes dos 30 meses. Então, vemos aí que os touros piores, né, são 428 touros, eles são top 72, os melhores touros são top, né, 1.6, ou top 2, vamos supor. Então, vamos ver o que acontece com a produção, né, desses touros, com as filhas desses touros. Então, os touros inferiores, né, quando a gente vai avaliar a porcentagem de prenhez, né, das progênies desse touro, a porcentagem de prenhez das filhas desse touro é de 19,2%. Né? E no caso das fêmeas, né, no caso das fêmeas progênies de touros superiores, que estão aqui em verde, a porcentagem de prenhez, né, na primeira muda é de 52%. Né? Isso dá uma diferença, né, se a gente compara o grupo de fêmeas progênies de touros inferiores e progênies de touros superiores, dá uma diferença de 30 pontos de prenhez. Né? Essa diferença em 30 pontos de prenhez é exclusivamente genética. Tá? Quando a gente analisa a mesma característica, né, no caso da precocidade sexual, 3P, ou probabilidade de parto também precoce, nas barras azuis temos a evolução
né, da percentagem de prenhez, né, de novilhas precoces, né, desafiadas antes dos 30 meses, e em vermelho temos a evolução genética dessas matrizes, né, dessas fêmeas. Então, a gente vê claramente, né, que particularmente nos últimos 5 anos, 6 anos, a partir de 2014, vemos, né, que a percentagem de prenhez, né, de novilhas precoces tem aumentado, provavelmente como consequência, digamos, da evolução genética, né, ou do maior potencial genético para a prenhez precoce. Outra característica que a gente comentou, no caso de longevidade das fêmeas, que a gente denomina por STEI, né, a definição correta é stayability, longevidade, ou capacidade da fêmea para produzir vacas longevas, né, produzir até 3 bezerros até os 7 anos de idade. Então, a gente fez o mesmo exercício para 3P, ou seja, em vermelho selecionamos os touros, né, públicos com avaliação genética, os piores para a longevidade, e aqui em verde, os melhores para a longevidade, né, e a gente avaliou ou comparou, né, o desempenho de suas filhas. Então, temos aqui na variável STEI, né, significa que 28%, né, das vacas progênias de touros inferiores para STEI conseguiram permanecer até os 7 anos produzindo 3 bezerros. Já no caso das vacas, né, das matrizes progênias de touros superiores para stayability, 52% das matrizes conseguiram permanecer no rebanho até os 7 anos de idade, produzindo no mínimo 3 bezerros. Isso significa que touros superiores, tanto para precocidade sexual como para stayability, longevidade, produzem, né, fêmeas mais precoces e mais longevas. Então, digamos, isso mostra, digamos, a importância que tem essas características, né, características como precocidade sexual e longevidade, né, sobre a produtividade do rebanho, né, em aumentar a quantidade de animais precoces e aumentar a longevidade das vacas. Quando a gente avalia no caso da eficiência alimentar, digamos, qual é a importância da eficiência alimentar, né? Se a gente fizer uma conta relativamente simples, pegamos, né, 2 touros, dois animais, certo? Que 2 animais com avaliação genética para CAR, né, para consumo alimentar residual, né, 2 touros que são extremos, né, um touro é menos 0,30, com depth de menos 0,37 para CAR, o outro mais 0,37, né, quilogramos de matéria seca. Isso implica, né, que o touro A e B, né, se comparamos o touro A e B, existe uma diferença, né, de 1 quilo de matéria seca, né, por progênie, tá? Então, imaginemos que temos um confinamento, né, de 1000 cabeças e temos que decidir, digamos, qual touro utilizar, né, o touro A ou B, tá? Então, durante um período de 120 dias, né, 1000 cabeças, tá? Isso determina, né, essa diferença, né, de 1 quilo de matéria seca. Isso determina que, no caso de a gente escolher, né, a opção do touro A, né, isso significa que, no caso do touro A, significa que a gente precisaria de menos, né, ou estaríamos poupando 120 toneladas de matéria seca, tá? Ou seja, somente a escolha, digamos, do touro A, né, ou se a gente vai pensar na conta o contrário, né, se a gente escolhesse o touro B, a gente precisaria gastar, né, em um confinamento de 1000 progênies durante 120 dias, 120 toneladas a mais de matéria seca, tá? Então, isso pensando assim, bom, e quanto isso podemos fazer um cálculo de alimento, né, ou de insumos? Se a gente está considerando, né, silagem de milho, né, assumindo aí uma produção, né, silagem de milho aí de qualidade moderada, né, produzindo 12 toneladas de matéria seca por hectare e assumindo uma utilização de 70%, isso significa que se a gente escolhesse, né, trabalhar com as progênies do touro A, né, a gente precisaria adicionalmente 14 hectares a mais de silagem de milho. Então, assim, isso aqui é uma conta bem simples, né, representando, mostrando, digamos,
como a eficiência alimentar, né, se torna uma alternativa, digamos, para selecionar, né, animais que têm menor conversão, né, melhor conversão alimentar, ou que têm menor exigência de alimento, certo? Então, digamos, apesar de que quando a gente fala, né, ou escuta nas palestras, falar sobre carnes e eficiência alimentar sempre está associado, né, a uma característica relacionada com confinamento ou requerir engorde, a gente deve lembrar, né, que o CAR é mais importante, né, na verdade, muito mais importante para aquelas categorias animais que permanecem no rebanho, né, que são, neste caso, as matrizes. Ou seja, a ideia do CAR, né, como a gente vai ver, é um indicador de eficiência alimentar, certo? Que permite, né, identificar e selecionar animais, não necessariamente que convertem melhor, né, sino que necessitam, né, ou que exigem menor quantidade de matéria seca para produzir o mesmo, para ter a mesma produção ou ter uma produção adicional, ok? Aqui a gente fizemos o mesmo exercício que fizemos para 3P e para o caso da Stability, mas neste caso é com CAR, né, com consumo alimentar residual, tá? A partir da base pública, né, de touros, né, touros que estão em centrais, em central de inseminação, né, que tem material disponível para venda, selecionamos, né, um grupo de touros mais e menos eficientes, tá? Então, nesse caso, digamos, logicamente, são touros que têm informação de genótipo, né? São touros que têm depth genômica e que, além disso, têm, no mínimo, 5 progênies com informação de consumo alimentar residual, né? Tem com informação fenotípica. Então, é interessante ver, por exemplo, que se a gente compara, né, aqui temos CAR e IMS, que seria o dado fenotípico, né, dessas progênies. Então, vejam que aqui, quando comparamos, no caso dos touros, na esquerda, né, os touros que são, digamos, que têm maior eficiência de conversão avaliado através do CAR, eles são menos 0,15. Isso significa que esses touros, né, precisam comer menos, né, 150 gramas a menos de matéria seca, certo? No caso dos touros que são mais ineficientes, eles precisam comer 110 gramas 110 gramas de matéria seca adicionais, tá? Isso dá uma diferença, né, entre os touros mais e menos eficientes de aproximadamente 300 gramas, tá? De matéria seca, né, por dia, tá? Quilograma de matéria seca por dia. E o interessante é que quando a gente vai a essa diferença em termos genéticos, né, entre os touros mais e menos eficientes de aproximadamente 300 gramas por progênie por dia, né? Essa diferença, quando a gente vê nas progênies, avalia o desempenho fenotípico das progênies, vemos que as progênies de touros ineficientes, mais eficientes, perdão, né, eles têm um CAR, né, nesse caso, essa medida fenotípica, certo, de menos 140, tá? E os touros menos eficientes, eles têm um CAR de menos 120 gramas. Né? Isso aí dá uma diferença aí de 260 gramas, né? Ou seja, vejam que a diferença genética que a gente observava nos pais, né? Essa diferença, né, se observa também na progênie, né? Porque, em realidade, a DEB de CAR, o que, em realidade, mostra ou me permite discriminar, né? Essa superioridade ou inferioridade dos indivíduos sempre em relação às progênies. Então, vejam que utilidade prática, o impacto produtivo tem essa DDK. E outra questão interessante é que os animais que são progênies, né, de touros mais eficientes avaliados através do CAR, né, comparativamente com as progênies de touros, né, menos eficientes, né, as progênies de touros mais eficientes, eles tiveram, na verdade, né, um consumo de matéria de seca menor, né, de 8,34 versus 8,61. Né? Então, este resultado demonstra, primeiro, né, que os touros que são mais eficientes, avaliados através do CAR, né, produzem progênies mais eficientes. E a diferença que a gente observa entre os touros em relação ao CAR, essa diferença se observa também
entre as progênies, né? E que, além disso, né, as progênies de touros mais eficientes, eles têm uma exigência, né, em relação ao consumo de matéria seca menor, né? Ou seja, exigem menor consumo, possuem menor consumo de matéria seca de fato, e, além disso, têm um CAR superior, né, para a conversão alimentar. Tá? Agora, apesar, digamos, que nos últimos anos, né, as mensurações de CAR, né, de eficiência alimentar, tem, digamos, se tornado algo muito comum, né, entre vários criadores, tanto em rebanhos que vendem genética, assim como em rebanhos comerciais, né, o uso da conversão alimentar residual como uma medida de eficiência. Quando a gente, digamos, calcula a evolução genética, ou a tendência genética, neste caso aqui no eixo Y, né, temos a DEP para CAR, né, e no eixo X, né, temos o ano de nascimento, né, dos touros públicos, neste caso é a evolução genética para a conversão alimentar dos touros públicos. A gente vê que, basicamente, digamos, a característica, né, apresenta uma certa estabilidade, constância em relação à evolução genética. Ou seja, a conclusão é que, digamos, existe um aumento crescente, né, na base de fenótipos para eficiência alimentar, né, e isso, no caso da NSP, a gente tem constatado, digamos, que o volume, né, de fenótipos para conversão alimentar tem aumentado, mas, né, a nível da população, esta característica não vem sendo selecionada de forma massal, né? Logicamente, tem alguns criadores, né, os rebanhos que vêm utilizando esta ferramenta como um critério de seleção, né, incluindo esta característica nos índices de seleção, mas quando a gente observa toda a população de Nelore, e particularmente os touros públicos, né, que representam, digamos, uma parcela muito importante da população, a gente não vê, digamos, uma evolução, seja para aumento ou diminuição do CAR, né? Agora, quando a gente analisa a característica consumo de matéria seca, né, ingestão de matéria seca, a gente vê que aqui, particularmente nos últimos anos, né, a partir de 2011 até 2020, né, a gente vê uma evolução crescente, né, na DEP para ingestão de matéria seca, né? E isso, logicamente, né, esse aumento no consumo de matéria seca, logicamente, é consequência, digamos, de um incremento no potencial produtivo, né, dos animais que são selecionados. Ou seja, a gente vê uma evolução muito favorável, né, para características relacionadas com peso de desmama, peso sobre ano, tamanho dos animais, e, consequentemente, né, ou seja, são animais de maior potencial genético, animais mais produtivos, mas que, logicamente, têm uma exigência, né, de consumo, né, e de ingestão de matéria seca muito maior, né? Isso é um ponto importante, digamos, o que está acontecendo. Ou seja, apesar de que a gente está aumentando, digamos, a produtividade dos animais, tendo animais de maior potencial produtivo, que tem uma maior exigência de consumo, né? Ou seja, o aumento da exigência nutricional, em consequência do aumento do crescimento e do aumento do potencial de produção, mas, logicamente, por outro lado, a gente não vê uma mudança, né, na evolução genética de CAR, né? Ou seja, estamos medindo CAR, mas não necessariamente selecionando para CAR, tá? Agora, a pergunta, né, que não quer calar, né, que muitas vezes causa certa controvérsia, né, ou às vezes certo receio, né, por parte dos técnicos, dos criadores, em relação a, ok, eu vou começar a medir CAR ou fazer seleção para CAR, se, na verdade, a seleção para CAR interfere ou não na eficiência reprodutiva, tanto seja na precocidade sexual ou na longevidade produtiva das matrizes. Nesse caso, a gente fez um trabalho, né, publicamos um trabalho recentemente, onde avaliamos um número relativamente importante de animais. Neste caso, a característica avaliada foi precocidade sexual da fêmea, né, avaliada em diferentes idades, né? Ou seja, avaliamos a precocidade sexual de fêmeas que parem até os 30 meses, até os 28 meses, até os 26 meses, ou até os 24 meses, né? Que no caso aí da PPC 24, né? A PPC 24,
né? Seria no caso de fêmeas super precoces, né? Vejam que temos aí um número bem expressivo de animais e que isso é muito importante, né, falar esses números, sobretudo quando tentamos ver se existe alguma relação entre as características, né, neste caso com CAR, né, porque geralmente quando trabalhamos com uma amostra pequena, muitas vezes essa amostra é tendenciosa e muitas vezes os resultados em termos de associação entre características não são confiáveis, tá? E para o caso da característica eficiência alimentar, né, neste caso trabalhamos com consumo alimentar residual, né, o Residual Free Intake, RFI, né? Então, logicamente, estudamos várias correlações, mas como foco desta palestra, né, aqui temos na parte superior, né, do requadro vermelho, temos as correlações genéticas, tá? Entre Residual Free Intake e os diferentes critérios de precocidade sexual de fêmea, né, desde aparição de super precoces, né, que seria PPC24, até PPC30, que seria o critério atual, né? Então é importante destacar que as correlações genéticas entre Residual Free Intake, CAR, né, com precocidade sexual das fêmeas foram todas muito próximas de zero. Ou seja, podemos concluir que, digamos, estas características, do ponto de vista genético, não estão associadas, ou seja, que a seleção para precocidade sexual ou a seleção, né, para Residual Free Intake, para CAR, não deve influenciar na precocidade sexual de fêmeas, tá? Este é um outro trabalho, né, que ainda não foi publicado, né? Trabalhamos com um volume maior de dados, né? Neste caso, a gente está em um estudo piloto para mudar a forma de cálculo de Residual Free Intake, ou de CAR. Em vez de calcular o CAR dentro do lote, a ideia é calcular o CAR na população, né? Trabalhar com uma única equação de predição de CAR, né? E aí a gente trabalhou com essas duas medidas de eficiência alimentar e correlacionamos com perímetro escrotal, idade de primeiro parto, produtividade acumulada da vaca, porcentagem de prenhez precoce, né, das fêmeas, e longevidade, stayability, tá? Vejam aqui o volume de dados, né, de dados fenotípicos, tá? Para cá tínhamos um pouco mais de 11.000, né, informações. Isso é um dado importante, né? Como eu comentei, de ter um banco de dados grande, né, para ter uma boa inferência em relação às correlações genéticas entre as características. E aqui temos também a característica consumo alimentar, né, consumo de matéria seca, né, dry matter intake. E aqui temos os resultados das correlações que nos interessam, né, perímetro escrotal ao ano, idade de primeiro parto, produtividade acumulada da vaca, precocidade da fêmea e longevidade da vaca. Tá? Então, como a gente observa, né, aqui temos as correlações genéticas, tá? RG, correlações genéticas, todas as correlações genéticas, inclusive utilizando as duas formas de cálculo de CAR, seja o CAR calculado na população ou o CAR calculado dentro da prova, as correlações genéticas foram todas baixas, né? Isso que é importante, ou seja, a seleção para eficiência alimentar não interfere nem na precocidade sexual da fêmea, nem na precocidade sexual de macho, e nem na longevidade e produtividade da matriz. Tá? Em um outro estudo também, né, este é um trabalho recente, que nesse caso, além do CAR, né, analisamos outras características que também podem ser consideradas indicadoras de conversão alimentar, como é o caso da eficiência de conversão, né, feed efficiency, FCR, né, feed conversion ratio, né, RG, que nesse caso seria ganho residual, né, e RIG, que seria consumo e ganho residual, tá? Que são todas medidas associadas com conversão alimentar, né, além do CAR, ok? E a gente observou que nesse caso aqui temos as correlações genéticas, né, correlações genéticas entre perímetro escrotal ao ano e perímetro escrotal ao sobreano, né, que perímetro escrotal, digamos, em gado de corte, é uma característica que tanto é indicadora de precocidade sexual de macho como
precocidade sexual de fêmea, e a gente observa também que todas as correlações, né, todas as correlações foram baixas, ou seja, a correlação genética baixa, né, para vocês que não são geneticistas, qualquer correlação, né, abaixo de 0,30, né, entre 0 e 0,30, a gente pode considerar como baixa, ou seja, a gente pode concluir, né, que a seleção para qualquer das medidas, né, de eficiência alimentar, né, não deve interferir, digamos, no curto prazo sobre a eficiência reprodutiva e a precocidade sexual, tanto de macho como de fêmea. Tá? Aqui, para finalizar, calculamos as correlações de rank, né, ou seja, correlações de ordem, né, das DEPs genômicas associadas com características de eficiência alimentar e reprodução. Tá? Então, no caso do CAR, né, temos CAR, então temos a DEP de CAR, né, dos touros públicos, correlação de CAR com consumo de matéria seca, 0,68. Isso é uma correlação relativamente alta, tá? Que isso a gente sabe, né? Que geralmente touros, né, com DEPs superiores para consumo de matéria seca, geralmente são menos eficientes, né, para CAR. Geralmente são CAR positivos, tá? Agora, a correlação de CAR com as outras medidas com as outras medidas de precocidade sexual, né, caso de perímetro escrotal, precocidade das fêmeas, idade de primeiro parto, puberdade de machos, né, que é uma DEP que a ANSP dispõe, e assim como com stability, né, que é longevidade das vacas, né, a correlação sempre é o primeiro valor, tá, que está aqui. Veja que todas as correlações foram muito baixas, tá? Ou seja, que não existe associação entre as DEPs dos touros públicos, ou seja, que a DEP para CAR é uma DEP que é independente, né, das medidas de eficiência reprodutiva e precocidade sexual, ou seja, que a gente pode, digamos, selecionar, né, ou procurar, digamos, touros com maior precocidade sexual e com maior longevidade, né, que são características que me interessam, digamos, que o touro repasse, particularmente para as matrizes, e além disso, né, essa seleção, logicamente, não vai interferir na medida de CAR, né, ou seja, podemos identificar touros que têm uma boa combinação de eficiência reprodutiva e, além disso, de conversão alimentar. Tá? Já no caso das DEPs de consumo, vejam que as correlações apenas com perímetro escrotal, né, a correlação foi moderada, né, isso significa, né, que touros, né, com maior perímetro escrotal, né, logicamente têm uma maior exigência, porque provavelmente são animais, logicamente, de maior potencial. Agora, as correlações, né, entre as DEPs, ou de classificação, entre consumo de matéria seca e as medidas de precocidade sexual de fêmea e longevidade de vaca, são muito baixos, ou seja, que, digamos, a seleção para precocidade sexual ou longevidade das vacas, né, não deve interferir na exigência, né, ou não deve implicar uma maior exigência nutricional dos animais, tá? Então, para terminar, né, como considerações finais, a gente poderia, digamos, com base nesses estudos, né, desenvolvidos aqui no Brasil, e com uma base significativa de dados, a gente pode inferir que, digamos, que a seleção para eficiência alimentar, né, particularmente o CAR, não deve interferir na precocidade sexual de machos e fêmeas, assim como na longevidade produtiva das matrizes. Tá? E isso é importante, ¿por quê? Porque, digamos, abre, digamos, a possibilidade de não apenas, digamos, usar as avaliações genéticas, né, para identificar touros, né, que transmitam, né, uma maior habilidade ou uma maior capacidade, né, para produzir fêmeas sexualmente precoces e fêmeas mais longevas, né, que são longevidade, uma característica que economicamente, né, para o produtor de bezerros é muito importante, sino que, além disso, digamos, essa seleção, logicamente, não implica em a gente estar atrapalhando, né, a eficiência alimentar, ou seja, podemos maximizar a seleção para a precocidade sexual, para a longevidade, e, além disso, estar selecionando que animais não apenas mais precoces e mais longevos, sino que também mais eficientes e que têm uma menor exigência, né, nutricional. Tá? E, portanto, né, a seleção, mas a gente tem que
ter certo receio, cuidado, né, de lembrar que a seleção para maior, né, para animais com maior desempenho, né, ou maior potencial de crescimento, logicamente que acarreta em um aumento, né, na ingestão de matéria seca, ou seja, isso sempre falo, né, que animais de maior potencial genético, particularmente maior peso, maior ganho de peso, são animais que têm uma maior exigência, né, em termos de exigência nutricional, né? Mas a gente tem uma característica aliada, que é o consumo alimentar residual, né? Que essa característica, além de me permitir selecionar para eficiência, me permite também identificar animais que não somente transformam melhor, né, o alimento em carne, sino que geralmente também têm uma menor exigência de consumo alimentar. E o CAR é uma característica que não está associada ou correlacionada não apenas com eficiência alimentar, com eficiência reprodutiva, sino que também com desempenho, certo? Ou seja, podemos selecionar touros ou matrizes de maior potencial genético para qualquer característica e, além disso, que sejam eficientes através de sua medida de CAR, ok? Eu queria agradecer, né, primeiro, né, a toda a equipe, né, de FIC Row, né, por todo o apoio e pelo convite, assim como agradecer a todos os nossos parceiros. Muito obrigado.